Quero dizer para vocês que durante esses 9 dias a gente vai mergulhando nesse mistério dessa presença da Mãe do Céu. Mas eu quero convidar você, se quiser aprofundar, de conhecer esse livro. Durante muitos anos eu fui apaixonado pelas aparições de Nossa Senhora, mas sempre foram livros escritos por outras pessoas. Pela primeira vez, um livro escrito pela própria vidente de Medjugorje, Miriana. Ela mesma conta a sua história do ponto de vista dela. Quando outras pessoas contavam, algumas coisas se enganavam, não era exatamente daquele jeito, mas aqui ela conta bem detalhado, desde o início. Eu queria começar mostrando para vocês quem são esses jovens, né? Eles, lá na Bósnia e Herzegovina, olha aqui, vocês já estão vendo eles adultos, da ordem da esquerda para a direita, você está vendo a Ivanka, o Yakov, a Maria, a Miriana e o Ivan. Agora nessa próxima foto você já vai ver, está faltando ali a Vitska, gente. Quando a gente vê a Vitska é essa daí, segunda, depois dessa loirinha que é a Miriana, é essa sorrindo aí. É impossível, olha o Yakov com 10 aninhos aí, fazendo careta, né? Fazendo pose, quer dizer. E a Vitska é incrível quando você vai em Medjugorje, o sorriso. Quantas vezes as pessoas querendo tocar, você vê a Nossa Senhora e deslocaram o braço dela uma vez, olha aí. Esse sorriso, sempre, quem chega em Medjugorje encontra esse sorriso da Vitska, sempre sorrindo. E quebraram o braço dela, deslocaram, ela teve que fazer cirurgia, mesmo assim, ela continua atendendo, e numa segunda vez fizeram isso com ela, ela de novo teve que fazer cirurgia. Essa teve muitas doenças, por isso está muito abatidazinha, tem a outra foto dela, olha. Ela não é tão idosa, mas é muito abatida, porque teve muitas doenças. Chegou até ao ponto de Nossa Senhora, ela pedia a Nossa Senhora que ela não queria mais sofrer aquelas doenças. E Nossa Senhora disse, minha filha, eu te dou a cura, mas você não terá mais as aparições. E ela estava sofrendo muito, ela disse, tá bom, mãe. E acabaram as aparições e ela ficou curada. Depois ela começou a pedir a Nossa Senhora que ela preferia de novo voltar a ficar doente, vendo Nossa Senhora. E ela ofereceu toda a sua doença pelos pecadores, né? Então, essas aparições que começaram no dia 24 de junho de 81, no dia de São João Batista. Algo muito significativo, porque o Papa Bento XVI vai dizer que o título principal de Nossa Senhora não é sacerdotisa, como alguns querem fazer coisas erradas, colocando que mulheres devem ser sacerdote, cada um tem sua missão, mas sim profetiza. O Papa Bento XVI vai dizer. E João Batista preparou a primeira vinda de Jesus, por isso ela começa a aparecer no dia 24, mas ela diz que o dia da aparição foi a primeira vez que ela conversou com os videntes, dia 25. Olha aí, eles no momento em que estão vendo Nossa Senhora, né? Então, só a partir do dia 25 é que eles conversam com a Mãe do Céu e ela diz que aquele é o dia da Rainha da Paz. Por quê, meus irmãos? Porque João Batista preparou a primeira vinda e ela vem preparando a segunda vinda como a profetisa dos últimos tempos. Nossa Senhora, interessante que a primeira aparição de Nossa Senhora foi para o apóstolo São Tiago, lá na Espanha, Nossa Senhora do Pilar. Os anjos levaram Nossa Senhora e as últimas aparições, Nossa Senhora em Medjugorje diz que são as últimas, é na paróquia chamada Paróquia de São Tiago, que aliás é no dia 25 de julho, é exatamente um mês depois do dia de São Tiago, a festa da paróquia. Aí também uma das fotos mais antigas e mais conhecidas, estão aí os 6, inclusive o Yakov com seus 10 aninhos, aí quase não dá para ver ele, né? Todos eles, quando tinham essas aparições, de imediato, ninguém duvidou deles ali, os seus parentes, porque eles tinham o costume de falar a verdade, né? Mas existiu toda uma perseguição. A Ivanka tinha acabado de perder a sua mãe. Nossa Senhora, ela perguntou, Nossa Senhora disse que sua mãe estava no céu. Consolou o coração dela, assim como em Fátima. As crianças perguntam de 2 jovens que morreram, né?
E logo em seguida começou uma perseguição intensa dos comunistas com eles. Levaram eles no carro e tentaram, com muita braveza, tentaram dizer que era mentira e tudo, mas não conseguiram. Chamaram cientistas, né, para poder comprovar que era mentira. E vieram cientistas com o intuito de provar que aquilo era mentira. Mais de uma vez fizeram exames. Aliás, nunca existiram aparições que tiveram tantos exames científicos como em Medjugorje. Em todos os exames os cientistas diziam: nós não podemos dizer que ela está aparecendo, mas podemos dizer que aqui não é algo humano, porque eles são jovens normais, saudáveis, mas na hora da aparição ficam alterados, a pupila, não sentem dor, muita coisa, até mesmo os aparelhos de radioatividade marcavam uma altíssima radioatividade enquanto Nossa Senhora aparecia. Depois que ela acabava de aparecer, voltava normal o ponteiro. Eles diziam: todos deveríamos ter morrido, se isso fosse radioatividade normal, né? E examinaram eles também depois de adultos. Foi tanta insistência, tanta perseguição, olha aí, e eles sempre se submetendo, né? Olha aí, essa daí, olha, cheio de fios. Não, vou dizer, na verdade, eu li que quando eles quiseram de início fazer os exames com os jovens, eles viram que era aquela perseguição dos comunistas, eles não queriam de jeito nenhum: não vai colocar nenhum aparelho em mim. E o pequenino de 10 anos disse assim: por que a gente não pergunta a Gospa? Gospa é Nossa Senhora em croata. E eles concordaram. Os cientistas, né, trouxeram todo o equipamento, viemos à toa. Aí eles perguntaram e Nossa Senhora autorizou: sim, podem fazer. Então, durante as aparições, eles deixaram. Os cientistas ficaram impressionados, como aquelas crianças tão rebeldes de se deixar, de repente se tornaram um cordeirinho. E todos os exames, os cientistas viram que não tinha nenhum tipo de fraude, de engano, de maquinação, né? Então, isso foi incrível também nas aparições. Outra coisa, meus irmãos, o pároco de Medjugorje, ele estava fora quando aconteceu as primeiras aparições. Chegou uns 3 dias depois, 2 dias depois ou 3, não me recordo exatamente. E ele de início não acreditou, questionou os videntes, né? Tentou saber, achou que aquilo podia ser um engano ou dos comunistas ou do demônio para atrapalhar a fé dos paroquianos. Você pode ver aí o Padre Ioso, e esse padre, ele foi muito perseguido. Olha o sorriso de quem ama Nossa Senhora. Meus irmãos, eu confesso uma coisa para vocês: quando eu conheci esse padre falando do rosário com a mansidão, com amor, com um desejo de rezar e com um desejo do céu, eu senti pela primeira vez o desejo de ser religioso. Esse padre me estimulou muito, né? Aqui ele encontrando com o Papa João Paulo II, e quando ele encontra com João Paulo II vai dizer assim para ele, encontra com ele no Vaticano, e depois em outro momento ele vai dizer: eu estou contigo, proteja Medjugorje, proteja as mensagens de Nossa Senhora. E o Papa João Paulo II, depois de um tempo, dá um documento de condecoração para ele, para o Padre Ioso, em 1992, pelos inúmeros serviços prestados à Igreja Católica. Você pode ver escrito aí, Padre Ioso, e está escrito em croata, né? OFM, Ordem dos Frades Menores Franciscanos, né? Papa João Paulo II fez questão de dar um documento oficial reconhecendo a dignidade desse homem. Esse homem foi perseguido, e ele falando de Nossa Senhora, e os comunistas prenderam ele, espancaram ele. Ele ficou 3 anos preso, arrancaram dentes dele em espancamentos, mas eles começaram a ver milagres acontecendo. De repente a cela ficava iluminada de uma luz e eles ficavam assustados. De repente a cela do Padre Ioso estava trancada, abria sozinha. Eles vinham, trancavam, depois abria sozinha, e essas luzes aparecendo, isso facilitou que eles soltassem mais rapidamente. E o Padre Ioso, que no começo não acreditava, bem no começo ele não foi duro de coração, mas ele chegou a ver Nossa Senhora durante esses 3 anos que ele ficou preso, que ele ficou na cadeia. Meus irmãos, este homem ainda está vivo, né? É um grande apóstolo, mas enquanto o Padre Ioso ficou preso, olha aí, quando ele foi ao Vaticano, enquanto ele estava preso, o padre Slávico ficou no lugar dele. Esse padre também,
no início teve alguma reticência e foi conhecendo, foi experimentando e se apaixonou pelas aparições de Medjugorje. Escreveu livros sobre as... Esse sim foi o verdadeiro diretor espiritual dos videntes. Tem pessoas que lançam calúnias contra as aparições por causa de um outro padre que já tinha problemas antes das aparições e ele quis se aproximar dos videntes, padre Tomislavik. E esse padre fez grandes escândalos e usam o nome desse padre para falarem mal de Medjugorje. Mas as crianças nunca disseram que aquele padre foi diretor espiritual. Elas tinham respeito por todos os padres. E esse padre se aproximou das crianças, né? Mas o padre Slávico, sim, esse foi o diretor espiritual. E este foi um santinho. Este homem morreu rezando a Via Sacra, subindo a montanha das aparições, o Križevak, na verdade, e na última estação da Via Sacra, ele sentou cansado, inclinou sua cabeça para o lado e morreu. Foi o único que Nossa Senhora disse o nome, além do Papa. Ela disse, o meu filho Slávico está comigo no céu. Né? Este homem já está lá na glória de Deus. E quero mostrar também aqui o Papa Bento XVI, abençoando essa imagem da Rainha da Paz. Olha só, o Papa Bento XVI, na verdade, ele abençoou essa imagem de Nossa Senhora lá no Vaticano, mas em outro momento, em 1º de junho de 2005, o Papa Bento mostrou um vivo interesse pela imagem de Nossa Senhora de Medjugorje, que foi levada para uma cidade italiana chamada Civitavecchia. Né? Lá não precisa mostrar ainda não, deixa surpresa para a imagem de Nossa Senhora. Vai dizer que o Papa chorou mais de 13 vezes lágrimas de sangue essa imagem. O bispo mesmo não acreditava, até que a imagem chorou diante dele e ele ficou impressionado. O bispo aprovou, os cientistas examinaram e viram que eram reais. E o Papa Bento, além disso, disse para o cardeal Menzner, Medjugorje é o confessionário do mundo. Disse isso em 24 de março de 2018. Papa Bento disse, Medjugorje é o confessionário do mundo. Em nenhum lugar existe tanta conversão e confissão sacramental como em Medjugorje. Nossa Senhora leva para Jesus, meus irmãos. E até mesmo o Papa Francisco designou um bispo para que fosse em Medjugorje para investigar, para ver se isso tudo era verdade mesmo. E esse bispo chegou cheio de preconceitos, cheio de dificuldades, porém, eu não sei pronunciar o nome dele, Dom Roser, H-O-S-E-R. Depois você pode pesquisar no site oficial do Vaticano. Ele diz assim, Dom Roser, ele chegou em Medjugorje e ficou impressionado com tantas conversões, e ele mesmo foi se convencendo que não tinha como não ser verdadeira. Vinde e vede. Este arcebispo polonês observou que alguns são fervorosos apoiadores de Medjugorje e outros são contra as aparições, mas a eles, os que são contra, eu respondo, venham e vejam, e vocês poderão testemunhar. Isso foi o bispo que foi delegado recentemente, há 2 ou 3 anos atrás, para investigar Medjugorje. Ficou apaixonado pelas aparições. E ele vai dizer que desde maio de 2019 não existe mais proibição nenhuma, que tinham feito a proibição até investigar, né? Porém, nesse tempo de pandemia se tornou um pouco mais difícil. Mas esse Dom Roser deu todo o apoio. Ele diz, a igreja está com muito calma, né? Para um reconhecimento como um santuário, com muita calma e vendo os frutos e apoiando esses frutos de Medjugorje. Além disso, meus irmãos, eu quero mostrar agora para você, pode mostrar essa imagem de Nossa Senhora em Civitavecchia, lá na cidade italiana. Olha só, meus irmãos, 13 vezes chorou lágrimas de sangue. Os cientistas examinaram e comprovaram que não existe fraude. Esse sangue é verdadeiro sangue humano. E o senhor bispo, que não acreditava de jeito nenhum, Nossa Senhora fez o milagre acontecer diante dele. Se a aparição de Medjugorje não fosse verdadeira, Nossa Senhora não ia permitir. Essas pessoas, essa família comprou essa imagem lá em Medjugorje e trouxe para essa cidade da Itália. E essa lacrimação de Nossa Senhora foi reconhecida pela igreja. E também quero mostrar aqui o padre Gabriele Amorti, que é o exorcista
de Roma, era o exorcista de Roma, morreu em 16 de setembro de 2016. Olha ele no início das aparições com a Witska, aquela do sorriso bonito, né? Esse sacerdote defendeu com unhas e dentes as aparições de Medjugorje. Ele que era o presidente da Associação dos Exorcistas, Associação Internacional, e os exorcistas, na sua grande maioria, davam um grande apoio a Medjugorje. O padre Bamonte, se eu não me engano, é o atual presidente. Ele conta que uma vez no exorcismo, ele pegou uma pedrinha de Medjugorje e colocou em cima da pessoa possessa. E o demônio começou a dizer: tira isso daqui, gospa, gospa, gospa. Gospa significa Nossa Senhora em croata. O demônio reconheceu e sentiu aversão àquela pedrinha. Você acha que padres exorcistas com grande conhecimento de enganos diabólicos iriam se enganar tão facilmente? Aliás, no segundo dia da aparição, a Witska falou com a sua avó e ela disse: minha filha, leve água benta e faça uma aspersão. Se for o diabo, vai fugir. E a Witska pegou a água benta. A Miriana conta nesse livro que eu mostrei a vocês. Ela não aspergiu, não, ela jogou o copo todo em cima de Nossa Senhora, toda a água que tinha no copo, e disse: se for Nossa Senhora, fique com a gente, se for o demônio, vá embora. E Nossa Senhora deu um leve sorriso, não é? Então, você vê que não tem como ser engano do inimigo de Deus. Isso é muito belo, meus irmãos. Quero mostrar também aqui um grande teólogo, considerado o maior teólogo mariano, estudioso de aparições marianas deste século, destes 2 últimos séculos também, morreu recentemente. Se chama René Laurentin. Deixa eu ver aqui a data que o padre René Laurentin foi no dia 10 de setembro de 2017, também recentemente, com 99 anos. Defendia Medjugorje com todas as forças e comprovava, escrevia livros sobre as aparições, e com toda a sua inteligência ele mostrava que não tinha como ser aparições falsas. Ele dizia: em Lourdes ela aparecia de manhã, em Fátima ela apareceu meio-dia, e em Medjugorje ela aparece 20 minutos para o anoitecer. E ele está dizendo: isso é um símbolo para nós. Isso significa que estamos nos 20 minutos de Deus, para o anoitecer, para chegar à prova antes do triunfo do coração imaculado de Maria. Isso da boca do maior teólogo mariano destes tempos, padre René Laurentin. Também, além do padre René Laurentin, eu quero terminar esse momento de agora com alguém que vocês conhecem bastante. Pode colocar aí, irmã. Não é Jesus Cristo, mas se parece muito com ele. Pois bem, esse ator que fez a Paixão de Cristo, o Jim Caviezel, ele teve uma experiência muito forte. Ele ouviu falar mal de Medjugorje quando ele estudava no seu colégio, porém, depois de um tempo, e ele colocou um preconceito com aquilo. Mas, pode mostrar as outras imagens dele. Depois aquela outra dele com Mel Gibson. Depois dele conhecer a sua esposa, que é essa que você viu ali do lado dele, a sua esposa teve uma experiência com Medjugorje, foi lá, e depois disso ele foi lá também, teve experiência magnífica. Olha eles em Medjugorje de novo aí, já mais velhos, né? Mas eles novos foram lá, e ele disse que durante a filmagem da Paixão de Cristo, ele viveu tudo o que Nossa Senhora pedia em Medjugorje. Ele vivia intensamente as 5 pedrinhas, olha aí, diante do Papa João Paulo II, do Santo Padre. Ele vivia o rosário todos os dias, a missa todos os dias, junto com o Mel Gibson. Ele vivia intensamente a confissão, ele tentava todos os dias se confessar, pois não queria que o inimigo atrapalhasse aquele filme que era uma obra de Deus. Ele dizia que obedecia tudo que Nossa Senhora pedia em Medjugorje. Hoje, eu quis dar para vocês um pouco mais de argumentos. Por quê? Seria inútil falar tudo isso que eu falei? Não. Infelizmente, por causa dos tempos difíceis que a gente está vivendo, Nossa Senhora está se manifestando para socorrer, mas existem filhos dela que com muito ódio perseguem essas aparições, sem terem conhecimento e um estudo verdadeiro do que está acontecendo em Medjugorje. Muitos têm um ódio, uma perseguição a essas aparições, e o bispo que foi encarregado pelo Papa de estudar as aparições disse: se você critica, vem
e vê. Jesus diz no Evangelho: mestre, onde mora? Jesus diz: vinde e vede. O bispo, que é o responsável da comissão de estudo, está dizendo para toda a igreja: se você duvida, vem, experimenta. E não fale mal, se você não tem autoridade para isso. Hoje eu quis falar para você isso, para que nós sejamos vacinados. Ninguém é obrigado a acreditar, mas não fale mal daqueles que acreditam, daqueles que têm mudado de vida, porque não são milhares, não, são milhões de testemunhos fabulosos, não só de conversões, até de comunidades que dão sua vida pelo Evangelho, como um fruto das aparições de Medjugorje. Então, antes de falar, vamos conhecer. Felizmente o tempo é muito curtinho, mas nesse pouquinho tempo eu quis dar para você alguns sinais, né? Não deu tempo de explicar, por exemplo, cientistas que foram com o intuito de destruir Medjugorje e eles saíram convertidos de lá, porque foram muitos cientistas que foram pesquisar. Muito testemunho lindo. Se Deus quiser, no decorrer desses dias, a gente vai mastigando, degustando um pouquinho mais. Eu quero terminar agora com essa mensagem da Rainha da Paz, antes de rezarmos a oração final. Nossa Senhora diz, na verdade, se você quiser ler o texto inteiro, eu vou depois dizer qual é a página do livro, porque aqui é um dos maiores mensagens de Nossa Senhora. Só dá tempo da gente ler um trechinho bem pequeno dessa mensagem. 28 de janeiro de 87. Aqui existem 10 segredos, meus filhos. Vocês não sabem do que se trata, mas quando vierem a saber, será tarde. Retornem à oração. Nada é mais importante do que ela. Entenda isso que Nossa Senhora está falando. Nada é mais importante do que a oração. Eu desejaria que o Senhor me permitisse esclarecer ao menos em parte os segredos, mas já são muitas as graças que Ele lhes oferece. Pensem o quanto é pouco que vocês oferecem a Ele. Eu sei que agora que você é do exército de São Miguel tem oferecido bem mais, não é? Quando foi a última vez que vocês renunciaram qualquer coisa pelo Senhor? Eu não desejo censurá-los no futuro. Desejo, ao invés, convidá-los ainda uma vez à oração, ao jejum, à penitência. Escutem-me, meus filhos. Reflitam em oração sobre essas minhas mensagens. Se você depois quiser, você pode ler aqui na página 62 desse livro. Nós temos a mensagem completa, é uma mensagem bem grande, né? Nesse livro aqui tem todas as mensagens até o final de 2020. Então você pode ler a mensagem completa. Mas, meus irmãos, amanhã nós vamos explicar que 10 segredos são esses. Talvez um dos pontos mais fortes, mais sérios que Nossa Senhora está advertindo é o que vai acontecer muito em breve com a humanidade. Os 10 segredos que ela revelou a esses jovens.